Você já deve ter se deparado com algum jogo de tabuleiro ou um jogo de RPG em que cada jogada depende do valor que você tirar quando rolar um dado. 3. Dependendo do jogo, podem até ser dados de 6, 8, 10, 12 ou até mesmo 20 lados. Na verdade, eu já vi com mais, mas enfim, eu vou usar até 20 porque são o que pessoas normais geralmente usam. O jogo se baseia na aleatoriedade que o dado pode oferecer. Você não sabe qual vai ser a sua próxima jogada até você jogar o dado e ele cair em um certo número. E você também não conseguiria prever qual seria o valor que vai cair, logo você não conseguiria de alguma forma manipular o jogo para dar o resultado que você precisa para, sei lá, derrotar aquele monstro ou vencer aquele jogo. Isso não é limitado a jogos de dados. Vários jogos online, jogos de carta, entre outros, dependem do fator aleatoriedade para funcionarem bem. E até mesmo para jogos famosos que, se você acertar uma série de números sorteados aleatoriamente, você sai do jogo milionário. Só que me desculpem, porque eu preciso dar um pulo lógico aqui e fazer uma pergunta que muitos de vocês provavelmente nunca nem pararam para pensar. Será que todos esses jogos são realmente aleatórios? Será que o dado realmente nos dá um valor aleatório? Ou você conseguiria de alguma forma determinar qual valor que vai sair? E mais, existe algo que de fato é aleatório no universo? Para começar a responder essas perguntas, nós primeiro precisamos entender o que é aleatoriedade. Nós podemos definir a aleatoriedade como aquilo que não temos como prever. Ou seja, se você jogar um dado para cima, você não tem como prever exatamente qual número vai cair. E isso é aleatoriedade. Mas isso não significa que você não pudesse chutar um número e conseguisse acertar uma vez, ou até mesmo 2 vezes seguidas. Mas isso não faz do dado menos aleatório. Você conseguiria criar um método para acertar 1000 roladas de dados seguidas com absoluta certeza? Se a resposta é não, você está lidando com um sistema aleatório. Tudo que nós não tivemos como criar um método para prever o resultado futuro é considerado aleatório. Ou algumas vezes nós usamos uma outra palavra que significa a mesma coisa: estocástico. O oposto de algo aleatório ou estocástico é chamado de determinístico. E sendo sincero, coisas determinísticas são as que em geral estão no nosso dia a dia. A própria física clássica é um exemplo de sistema determinístico. Se você tem o peso de uma bola, a velocidade inicial, a altura e a aceleração gravitacional do local em que você está, você consegue prever com exatidão a trajetória que a bola vai fazer quando você lançar ela. E isso é a definição de um processo determinístico. Você, sabendo de todas as condições iniciais, consegue prever exatamente qual vai ser o futuro. E isso é verdade para muita coisa no universo. Por exemplo, você consegue prever com exatidão a posição e velocidade de todos os planetas do Sistema Solar daqui a um dia, um mês ou um ano. E é até por esse motivo que nós conseguimos saber se um asteroide vai ou não bater na Terra com uma precisão absurda. E isso também é verdade para coisas no nosso cotidiano. Por exemplo, sabendo a velocidade do seu carro, você consegue prever quando você deve pisar no freio para ele parar completamente ao avistar o sinal indo do amarelo para o vermelho. Você não precisa pisar no freio, rolar um dado e rezar para o seu freio funcionar. Você sabe como e quando ele funciona. Tudo isso são coisas que você consegue prever sabendo as condições iniciais. Logo, todos esses são processos determinísticos. Coisas estocásticas ou aleatórias seriam coisas que, mesmo você sabendo todas as condições iniciais, você não conseguiria prever qual é o estado do sistema em um dado intervalo de tempo. Isso parece uma coisa simples. Eu consigo até imaginar que vocês talvez estejam listando coisas na cabeça de vocês que parecem aleatórias, mas o buraco é bem mais embaixo quando nós falamos de aleatoriedade. Voltando ao exemplo do dado de 6 lados. Será que do mesmo jeito que nós conseguimos prever o movimento de uma bola, nós não conseguiríamos prever em que lado que ele vai cair? Para melhorar nossa situação, vamos supor que nós tivéssemos todas as informações físicas do dado. Nós sabemos tudo sobre ele e sobre o local em que nós vamos jogar ele. Nós sabemos as posições e as forças exatas com que nós vamos arremessar. A resposta é sim. Nós conseguiríamos prever o lado em que o dado vai cair. Só que isso é algo extremamente complexo e que levaria um tempo razoável. Imagina você ter que parar o seu jogo de RPG toda vez para anotar todos os dados e conseguir fazer os cálculos enormes. Ia ser o jogo de RPG mais longo da história, como se eles já não fossem longos o suficiente. E é aqui que a gente esbarra em um conceito um tanto quanto interessante. Rolar um dado, na verdade, é algo que é determinístico. Ou seja, obtendo todas as condições iniciais, você conseguiria prever o resultado. Porém, isso é tão difícil e inacessível que nós podemos tranquilamente considerar dados como sendo aleatórios para os nossos propósitos diários. Esse conceito também vale para números aleatórios gerados por computadores, que inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal. Computadores são máquinas muito determinísticas.
Eles sempre precisam de uma entrada ou condições iniciais e tem um método ou modelo que vai calcular o que você quiser e resolver o resultado. Ou seja, as mesmas condições iniciais vão dar sempre os mesmos valores finais. E isso é horrível se você quer algo aleatório. Computadores são muito ruins em fazer coisas aleatórias, a ponto de que é impossível eles gerarem números verdadeiramente aleatórios. Mas assim como no exemplo dos dados, um número difícil o suficiente de ser previsto pode ser considerado aleatório para a maior parte das coisas que nós fazemos diariamente. A coisa é tão complexa que o site random.org oferece um sistema de gerar números aleatórios com base no ruído atmosférico de raios e trovões. Mas, nós realmente estamos chegando naquela parte do vídeo em que a gente vai desnecessariamente fundo em coisas extremamente mundanas. Será que o ruído atmosférico é algo realmente aleatório? Tudo no universo é feito de partículas fundamentais que têm diferentes tipos de interações entre si mesmas. Eu, você, o seu gato, a atmosfera, uma estrela de nêutrons, tudo é feito desses diferentes tipos de partículas que interagem entre si. Se nós tivéssemos uma forma de obter dados de todas essas partículas no universo e saber exatamente a velocidade e a posição exata de cada uma, será que nós conseguiríamos prever absolutamente tudo? A ideia é que sim. O próprio ruído na atmosfera. Se nós tivéssemos acesso a cada partícula que compõe a atmosfera, nós tivéssemos a velocidade e posição de cada uma delas, nós conseguiríamos prever onde cada uma estaria em um futuro próximo. E isso, pelas nossas definições, seria um processo determinístico. Mas eu quero fazer vocês perceberem o quão pesadas são as implicações disso. Nós somos feitos dessas mesmas partículas, incluindo o nosso cérebro. Se nós tivéssemos acesso a todas as informações sobre elas e conseguíssemos saber exatamente como cada interação entre elas vai acontecer, nós poderíamos prever o que nós vamos fazer agora, ou amanhã, ou semana que vem. Eu, inclusive, consigo prever que vocês estão tipo assim. E é aqui que entra a minha parte favorita dessa crise existencial. Se tendo as informações necessárias para prever o movimento e interações de todas as partículas do universo, nós conseguimos prever o que vai acontecer, então será que o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia é algo aleatório ou já foi determinado desde o momento em que o Big Bang aconteceu? Então será que existe alguma coisa verdadeiramente aleatória no universo ou nós todos só estamos vivendo em um roteiro da realidade sem saber que nós não estamos mandando em nada, muito menos em nós mesmos? Mas deixa eu tirar uma coisa da reta. Por que a aleatoriedade é tão importante? Se o universo fosse determinístico, isso não seria algo que facilitaria as nossas vidas? Sim e não. Por um lado, isso realmente facilitaria tudo. Porque se tudo é determinístico, então nós vamos conseguir prever tudo e isso evitaria você esbarrar na rua com aquela pessoa que você não gosta, por exemplo. Mas a aleatoriedade se torna importante em diversas aplicações, como na política, na ciência ou até mesmo na sua segurança na internet. Na política, nós temos a necessidade de métodos aleatórios para escolher pessoas que vão julgar um caso ou montar um banco de júris. Já na ciência, um dos métodos mais importantes de analisar e criar hipóteses se baseia em geradores de números aleatórios, que inclusive é extremamente usado na cosmologia. E a cosmologia bate de frente com esse problema de se o universo é determinístico ou aleatório. E para isso é necessário fazer testes de probabilidade com os dados que se obtêm. Afinal, nós só temos dados de um universo e fazer comparação com outros universos é impossível, já que nós nem sabemos se eles existem e muito menos temos acesso a eles. Então eu vou responder essa pergunta do vídeo de um jeito esquisito. Eu vou mostrar uma aplicação que faz nós todos sermos dependentes da aleatoriedade, e ela tem a ver com sua segurança na internet. Se você quer manter o seu computador blindado de ataques de hackers, é interessante usar uma senha ou uma chave que é difícil de prever. E isso quer dizer não usar a sua data de aniversário ou o nome do seu cachorro ou 123456. Quanto mais aleatória a sua chave, mais difícil é de algum programa conseguir prever qual é a sua senha e acessar o seu computador e deletar sua pasta de fotos favoritas de buracos negros. E se essa chave de segurança muda com frequência cada vez para algo aleatório, fica cada vez mais imprevisível e difícil de criar um código que consiga adivinhar qual é ela. É mais ou menos a ideia desses programas que dizem garantir a segurança do seu computador e das suas coisas. Mas lembram que eu disse que é impossível para um computador ter um gerador de números aleatórios verdadeiramente aleatórios e que todos eles na verdade são pseudo-aleatórios? Então, sabendo qual código ou qual semente gerou aquela chave, o hacker conseguiria, na teoria, prever quais são as possíveis chaves e assim acessar elas. E aqui eu estou falando do seu computador pessoal, mas imaginem a mesma situação em documentos importantes de governos ou contas bancárias. Já deu para perceber como a aleatoriedade se torna importante. Até existem aplicações que geram números aleatórios baseados na vibração que a CPU tem quando ela está ligada. E eu espero que isso te convença da importância da aleatoriedade. Mas agora eu vou voltar para a pergunta. Será que existe algo de fato aleatório no universo? E é aí que entra a mecânica quântica na história. A mecânica quântica introduz pra gente algumas coisas
coisas que podem nos ajudar nessa discussão sobre aleatoriedade. Um exemplo é o experimento da fenda dupla. Se você tem duas fendas e joga luz nessas fendas, você não consegue prever por qual fenda cada fóton vai passar. Na verdade, você consegue prever o perfil que os bilhões de fótons farão na parede, mas você não consegue determinar por onde cada único fóton vai passar, mesmo você tendo todas as condições iniciais para isso. Nesse experimento usando elétrons, o físico Richard Feynman até mesmo chegou a dizer que nem mesmo a natureza sabe por qual buraco o elétron vai passar, e o mesmo vale para fótons. Isso é explicado pela função de onda. A função de onda dá a probabilidade de uma partícula em questão estar na porta 1 ou porta 2. Só que a mecânica quântica é tão estranha que a partícula está nas duas portas até você medir, e aí a função de onda colapsa para uma só resposta. Mas o importante aqui é, você não consegue prever onde a partícula vai estar até você ir lá e medir ela. Mesmo você tendo todas as informações necessárias, os cálculos na mecânica quântica te impedem de prever. É impossível prever por onde cada partícula vai passar. E não se esqueçam que eu falei que a aleatoriedade é exatamente isso. Você não conseguir prever onde algo está ou qual resultado alguma coisa vai dar. Nós podemos considerar isso como um processo aleatório. E usar a mecânica quântica possibilitaria aplicar esses conceitos para criar processos realmente aleatórios e bate de frente com o que nós discutimos anteriormente sobre o universo ser determinístico. Mas será que realmente é? O próprio Albert Einstein disse a sua famosa frase: Deus não joga dados com o universo. E essa frase foi uma maneira de referenciar a aleatoriedade que a mecânica quântica propõe. Para ele, nós apenas não compreendemos muito bem a mecânica quântica ainda e por isso ela parece aleatória para nós. Isso insinua que quando nós a compreendêssemos bem, ela se tornaria determinística, assim como a mecânica clássica. E na mesma carta que ele disse essa famosa frase, ele também citou sobre ainda ser uma teoria incompleta. Por isso essa ilusão de que tudo é aleatório. Bom, se o universo é ou não aleatório, é algo que ainda é debatido e a discussão da aleatoriedade é longa e extremamente interessante. Será que as nossas vidas realmente já eram para ter acontecido desde sempre ou foi um mero acaso do universo? E mais, será que o que faremos daqui a 10 anos já foi determinado no dia do Big Bang? Ou melhor ainda, se tudo que nós estamos fazendo e pensando já foi determinado, isso importa se pelo menos nos der a ilusão de que nós temos livre-arbítrio? Eu acho que eu preciso fazer um vídeo sobre livre-arbítrio. Muito obrigado e até a próxima.